desenterrar os seus sonhos. Ele vai desenterrar os sonhos que Ele deu para você, para que você possa experimentar algo muito especial da parte do Senhor nesse culto. Efésios capítulo 3, versículo 20. Aleluia. Amém. Efésios capítulo 3, versículo 20. Será que alguém já correu o olho no versículo? Você crê nisso? Você crê que Deus quer fazer isso na sua vida? Eu vou pedir toda a atenção, vou pedir toda a reverência para que você possa ler esse texto junto com a gente. E esse texto diz assim, Efésios capítulo 3, versículo 20: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Amém? Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Amém. Vamos orar, fecha os teus olhos. E eu creio que Deus quer ministrar o seu coração de uma forma especial. Pai, em nome de Jesus, nós oramos para que essa palavra dessa noite venha despertar, Deus, um desejo, Deus, de viver uma nova história, um desejo de viver uma nova vida, o desejo de viver um novo tempo. Eu oro, Deus, para que essa mensagem venha despertar um anseio, um desejo de viver os sonhos de Deus nessa terra. E nós oramos em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor venha com seu Espírito Santo derramar algo sobre esse lugar. Ó Deus, que seja, Deus, da palavra de Deus, da parte de Deus nessa noite, e possamos receber do Senhor, e o Senhor possa estar sobre as nossas vidas, e possamos viver o sobrenatural de Deus. Sonda corações e traz uma mensagem para cada coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, gente. Deus tem grandes sonhos para você. E o título dessa mensagem é: o Senhor quer levar você a sonhar grande. Sonhos grandes. Sonhe grande. Eu sei que os sonhos, eles podem ser coisas, eu até deixei uma anotação, estava inclusive no meu Facebook, eu quero que você preste atenção nisso. O diabo faz de tudo para matar seus sonhos. Primeira coisa, o diabo vai fazer de tudo para matar seus sonhos. E quando eu falo seus sonhos, eu quero que você entenda, não são sonhos carnais, sonhos humanos, mas o que Deus tem para a sua vida. Quando eu falar, durante essa mensagem, todas as vezes que eu falar sonhos, é o que Deus tem para a sua vida. E você vai dizer: Jonathan, mas o que Deus tem para a minha vida é que eu fique na igreja rezando, orando, ou que eu seja um pastor, ou que eu seja um pregador. É isso. Não, meus irmãos. O Espírito Santo vai agir na multiforme graça. Eu me lembro na história daquele filme Carruagem de Fogo, eu tive falando sobre isso no Encontro com Deus, mas na história daquele filme Carruagem de Fogo, o Derek, o corredor da história, tem um momento que a irmã dele está discutindo, eles estão conversando com algumas pessoas, e a irmã dele está dizendo assim, ele precisa ir para a China como missionário, porque a família dele era uma família de missionários, mas ele era corredor olímpico. Ele corria, ele tinha um talento como corredor, e eu me lembro que chega no momento que eles falam assim, mas ele precisa ir para a China como missionário, Deus o fez um missionário, e uma pessoa responde, a irmã dele dizendo assim, mas Deus também o fez veloz. Deus também o fez veloz. Quer dizer que Deus, Ele nos dá sonhos em diversas áreas na sociedade. Pode ser um sonho profissional, e pode ser um sonho de Deus na sua vida, pode ser um sonho
que envolva bens materiais, mas que seja de Deus na sua vida. Pode ser um sonho de uma empresa, de um negócio, pode ser um sonho de relacionado a algum talento que Deus te deu, relacionado a algum dom que Deus te deu. Sabe, quando eu falar nessa noite, sonhe grande, eu quero que você possa lembrar que Deus é o teu Criador, e se Ele é o teu Criador, Ele criou você para alguns propósitos, e todas as vezes que nós falamos sobre sonhos, nós estamos falando dos propósitos de Deus. Nós estamos falando dos propósitos de Deus. Deus me fez um pastor, mas Deus não fez todos nesse ambiente pastor. Deus fez o Dudu um pastor, mas não fez todos pastor. Deus deu talentos e dons e chamados e propósitos em diversas áreas. Às vezes, quando nós nos reunimos no nosso conselho gestor, a tendência que nós temos é nós, os pastores, dizer: vamos fazer algo para Deus, e vai ser assim. E sonhamos, e todo mundo sonha com a gente. Aí vem o nosso engenheiro, que faz parte do nosso conselho gestor, ele diz: então vamos construir uma estrutura, e vamos fazer isso, e chamar o pintor, eu tenho certeza que vai dar o preço, eu vou falar com ele, ele é meu amigo, tudo. Aí vem o administrador: calma aí, para o engenheiro, né? Nós os pastores, depois que a gente dá a visão, a gente só assiste. Daí vem o administrador: não, olha aqui, eu tenho uma planilha aqui, e nessa planilha, para gastar isso, vai ter que fazer isso, tem que ter uma ação, tem que ter uma conversa, tem que ver, tal. Aí chega o nosso advogado e diz assim: não, mas veja bem, gente, cuidado, porque se a gente fizer isso, vai abrir um precedente, que pode dar um problema grave lá no futuro. Meus irmãos, isso aqui dentro da igreja, mas não que os sonhos de Deus seja que você use os seus talentos nas coisas de Deus apenas. Também você deve usar os seus talentos, e Deus quer usar todos os talentos. O que Ele tem disponibilizado sobre a sua vida, Ele quer usar. Ele quer te abençoar e usar isso no reino dEle, mas lá no teu contexto profissional, Deus quer te usar, e você precisa sonhar grande com a sua vida. Eu fui dar uma palestra essa semana em Monte Carlo, lá no Ercedic. Eu ando palestrante de Monte Carlo agora. Eu estava falando para o Ivo quer fazer um evangelismo lá. Eu disse: Ivo, eu estou fazendo a minha parte, né? Eu já comecei meu evangelismo, já estou fazendo. Eu estava dando uma palestra de atendimento ao cliente. E quando eu comecei minha palestra de atendimento ao cliente, tinha um auditório lá, um auditório muito bonito em Monte Carlo, e eu disse para o pessoal que estava lá, eram os comerciantes, pessoas do comércio, eu disse para eles: não adianta falar sobre atender bem o cliente, sem antes falarmos sobre os sonhos que vocês têm, sobre a visão de futuro, sobre o que você espera da vida. E Deus, nós vamos ver na palavra de Deus, que Deus, Ele trabalha com visão. Tudo que Deus faz na Bíblia, você vai ver Deus dando uma visão. Vocês estão assistindo The Chosen recentemente, vocês estão aí acompanhando essa série, e quando você vai começar a série, Jesus vai chamar os seus discípulos, seus apóstolos, você vai ver que Jesus vai dizer para eles assim: sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. Gente, é um convite a algo totalmente inédito para quem era pescador de peixe. E de repente, quando Jesus vai subir aos céus, depois de 3 anos treinando os seus apóstolos, Jesus vai dizer: peguem essa mensagem, levem essa mensagem em Jerusalém, em Samaria, em toda a Judeia e até os confins da terra. Olha o tamanho do sonho que Jesus dá aos seus discípulos. Não é limitado espaço geográfico a Jerusalém, ou a Samaria, ou a Judeia, não é limitado ao espaço geográfico. Ele diz: levem essa mensagem para o mundo, e é tão lindo, e você diz: mas como que isso vai acontecer? Claro que isso vai acontecer ao longo dos anos, mas quando você vai ler Atos, você vai ver que quando os apóstolos começam a chegar em alguns lugares, vão dizer: aqueles que estão agitando o mundo, chegaram também aqui. Jesus deu a eles um sonho. É uma máxima que todo mundo conhece em administração. Eu acho que ela é atribuída a Jorge Paulo Leme, que diz o seguinte: sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho.
Sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. O diabo sabe que Deus criou você para propósitos extraordinários. O diabo sabe que se você abrir sua mente, seu coração, se você abrir os seus olhos, e se você crer que Deus quer te levar até os confins da terra, num sentido de algo grande, algo fabuloso, você vai viver grandes coisas de Deus, e o diabo tem um propósito que é de te impedir de viver os sonhos de Deus. Então a frase diz o seguinte: o diabo fez de tudo para matar os seus sonhos e não conseguiu. Amém? Então ele se contentou em mantê-los pequenos. O diabo quer que você enxergue só isso aqui da vida. O diabo quer que você veja pequeno. O diabo quer que você seja pessimista. O diabo quer que você não creia. O diabo quer que você não veja. O diabo quer que você não acredite no que Deus tem para fazer. Deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje à noite o seu pensamento, a sua visão do futuro e da vida tem que sair do tamanho de Jerusalém. Tem que ir para o tamanho de Samaria, tem que ir para o tamanho de toda a Judéia, tem que ir para os confins da terra. Você precisa ampliar a sua visão. E o mais lindo, e eu quero que você preste atenção nisso, talvez o teu sonho nem esteja claro. Talvez o teu sonho não esteja claro. Por que não está claro? Porque o diabo trabalhou um ponto. Ele trabalhou uma única coisa que ele articulou para te impedir de ter um sonho grande: o medo. Eu tenho certeza que você teve sonhos na sua imaginação, sobre a sua vida, e sobre o seu negócio, e sobre o seu dom, e sobre o seu ministério, sobre a sua empresa, que você nunca verbalizou, que você nunca falou em voz alta, pensando que você vai ser ridículo. O primeiro desafio da noite, falando de sonhar grande, é que você vai precisar tomar coragem, buscar dentro do seu coração, dentro de você, a palavra que Deus já liberou, uma semente que Deus já colocou, algo que Deus já colocou em você, e você vai dizer: é isso, foi para isso que Deus me criou. Eu já compartilhei com vocês que em um momento aí, numa viagem não tão longe, não tão distante do momento que nós estamos, há pouco tempo, eu acordei de madrugada, comecei a orar, e Deus falou comigo assim, foi muito claro, foi muito direto, foi muito duro, apanhei, mas Deus falou comigo: se eu quisesse que você fosse um erudito da academia, um mestre, com pós-doutorado, eu teria te colocado nos trilhos, dentro de uma universidade, provavelmente talvez numa cidade maior, e eu teria te conduzido pela academia, para que você seja um grande filósofo, um grande pensador, um grande palestrante, um grande professor, mas eu não fiz isso. Então o Senhor falou comigo: se eu quisesse que você fosse um grande empreendedor, um homem de negócios, eu teria te colocado no mundo dos negócios, eu teria te abençoado, você teria trilhado um caminho, você teria sido preparado, você teria sido capacitado, e você seria um grande empresário. Mas eu não fiz isso. Eu pensei: aonde essa conversa vai me levar? E de repente o Senhor falou comigo: eu peguei você com 17 anos, eu trouxe para uma cidade do interior de Santa Catarina, com 19 anos, de uma forma meio de paraquedas, eu te coloquei numa igreja, numa pequena igreja batista do interior, eu te coloquei para pastorear uma igreja, e você começa a cuidar dessa igreja, e as coisas vão acontecendo, e se passaram 17 anos, o Senhor se voltou para mim e disse: eu te fiz um pastor. Aquilo veio dentro de mim assim, como um fogo. O Ivo é testemunha, foi uma das pessoas com quem eu compartilhei por primeiro, e Deus falou comigo muito forte: eu te fiz um pastor. Eu te fiz um pastor, esse é o meu chamado. Você vai ter que pedir a Deus nessa noite e dizer: Deus, será que eu estou tentando fazer uma coisa que não é o que o Senhor me chamou para fazer? Porque aí a vida fica pesada, a vida fica um fardo, a vida fica difícil quando nós começamos, cochear em dois pensamentos, quando nós começamos a viver divididos, a vida fica pesada.
Você imagina se eu quero ir para lá, mas ao mesmo tempo quero ir para cá, o que eu vou fazer da minha vida? A vida fica confusa, fico ansioso, fico nervoso, uma hora caminho um pouco para cá, de repente eu tenho que voltar e tenho que caminhar para cá. E Deus falou comigo: Jonathan, eu quero que você tenha foco total, eu quero que você foque em ser o que eu te chamei para ser. Eu te fiz um pastor, então eu quero que você busque em Deus nessa noite o que Deus te chamou para ser. O que Deus te chamou para ser. E talvez você vai dizer: mas eu tenho uma dúvida enorme. Eu vou dizer para você: é mais óbvio do que você imagina, é mais fácil do que você imagina, mas Ele colocou algumas coisas dentro de você, que são sonhos, que você tem vergonha de falar em voz alta, porque se você falar em voz alta, você vai se comprometer, você vai ser obrigado a perseguir esse sonho. Então, o primeiro desafio da noite é: verbalize o sonho grande que Deus colocou no seu coração, mesmo que ele pareça impossível, mesmo que ele pareça ridículo, mesmo que ele pareça fora de contexto, mesmo que pareça uma bobagem. E nesse momento, Deus despertou o nosso coração. Essa mensagem ela é misturada, um pouco eu falo para você e um pouco eu falo do sonho dessa igreja, porque Deus tem nos dado um grande sonho. Deus despertou meu coração a um dia que nós estávamos de caminhonete, andando pela estrada, voltando de Curitibanos, e quando vimos a placa da cidade de Brunópolis, e eu me lembro que ali, assim como quando Maria e Isabel se encontram, elas se encontram e os bebês vibram no ventre delas. Naquele dia, quando eu e a Daiane falamos sobre plantar igrejas em pequenas cidades do interior, principalmente as menores, com menos habitantes, e até as com mais desafios financeiros e econômicos. Naquele dia, quando Deus colocou isso no nosso coração, era uma coisa absurda, porque toda igreja, ao invés de querer ir para uma cidade pequena, quer ir para uma cidade grande. Várias propostas, as pessoas chegavam para mim e diziam assim: Jonathan, faz o seguinte, abre um Vida Plena numa capital. E quando nós estávamos passando pela placa de Brunópolis, Deus falou comigo e com a Daiane de uma forma muito clara: essas cidades precisam ouvir essa mensagem. Então nessa noite, eu vou ousadamente aproveitar desse ambiente, do que está sendo construído desde o início desse ano, através de jejum e oração. Eu vou dizer para você: eu estou convidando você a participar de um grande movimento, de ajudar cidades, de transformar cidades ao redor da nossa cidade, as pequenas, as mais fracas, plantar igrejas, campos, igrejas como a nossa, para levar para essas pessoas vida, para levar a chance de ter dignidade, para levar para essas pessoas uma mensagem com a qualidade da que temos aqui, para levarmos um louvor com a qualidade que temos aqui, para levarmos, sabe, vida para essas pessoas, um curso de homem ao máximo, um curso de mulher única, um encontro com Deus, um espaço kids, aonde crianças dessas cidades pequenas. E sabe por que eu estou falando isso? Porque eu sei que em espírito tem pessoas que estão sentindo aí dentro: eu vou participar desse grande movimento. Será um movimento a nível nacional. Nós vamos ir no sentido contrário, nós não vamos para as grandes cidades, nós vamos para as pequenas. E aí a minha cabeça buga. Eu vou seguir aqui para falar algumas coisas para vocês. A primeira coisa é: Deus vai fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos e do que aquilo que pensamos. Deus vai fazer infinitamente mais, e o texto nos garante, vai ser de acordo com o poder dele que atua em nós. Não é nosso mérito, não é nossa inteligência, não é nada. Primeira coisa que eu quero dizer para você: sonhe grande. A segunda coisa que eu quero dizer para você: grandes sonhos mudam as nossas perguntas. Pequenos sonhos, eles exigem um nível de perguntas. Grandes sonhos, eles nos levam a fazer outras perguntas. Exemplo, pensa logicamente comigo: se eu vou plantar uma igreja numa cidade capital, uma cidade mais rica, uma cidade mais top, uma cidade com mais empresários, uma cidade com mais dinheiro, não fica mais fácil, Rui? Não fica mais simples? As
pessoas lá têm uma condição de vida melhor, não vai ser uma igreja mais próspera, e se eu plantar uma igreja numa cidade maior, não vai poder talvez essa cidade maior até nos ajudar aqui em Fraiburgo, para podermos prosperar um pouco mais financeiramente, não faz sentido? É meio lógico, né? Mas quando nós sonhamos um sonho grande, as nossas perguntas elas mudam. Então quando o Senhor falou comigo, vão em sentido às cidades menores, e sejam vocês agentes de transformação nessas cidades, eu vou dizer uma coisa para vocês, a minha cabeça e a minha pergunta para o Senhor é: Senhor, nós já temos pouco para sobreviver, nós não somos uma igreja que sobra, nós somos uma igreja que conseguimos nos manter, mas nós não temos sobrando. Há um ano e pouco atrás nós passamos uma das maiores crises financeiras da nossa história, todo mundo aqui sabe. O que aconteceu? As perguntas mudam, eu falo: Senhor, como que nós vamos fazer isso? E o que o texto diz? O que a palavra de Deus diz? Vai ser de acordo com o poder de Deus que atua em vocês. Então Deus está nos levando a viver algo que é impossível, e que não é o natural, e que não é o comum, mas as perguntas mudam. Eu vou tirar do contexto de igreja, e vou trazer para um contexto de um comércio. Se eu vou abrir um comércio, pensem comigo, meus irmãos, se eu vou abrir um comércio, e esse comércio eu vou atender, eu vou ser o atendente, as perguntas que eu posso fazer é: como vou trazer os clientes? Certo? As perguntas que eu vou fazer é: como que eu vou trazer os clientes? Eu quero vender. Agora, e se Deus me der uma visão de uma rede de lojas ao invés de uma loja? Eu vou perguntar como trazer os clientes? Não. Eu já começo a me perguntar como vou treinar os gerentes, onde vou encontrar os gerentes, aonde que eu vou arrumar o investimento para criar uma rede de lojas. Vocês entendem? Se o sonho aumenta, a pergunta muda. Só que muitas vezes nossa visão está tão limitada que as nossas perguntas são sempre as mesmas. Quer ver? Muitos de vocês, quando oram, falam assim: o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer fazer da minha vida? E Deus está dizendo: eu estou um pouco enjoado de ouvir você fazer essa pergunta de novo, porque você está perguntando isso toda vez que você ora. E você diz: mas Senhor, o que o Senhor quer de mim? E o Senhor diz: eu coloquei uma paixão dentro de você, eu coloquei uma incomodação com coisas que, sabe, que você não quer ver no mundo. Eu já coloquei algumas coisas dentro de você, você só precisa abrir o seu coração, e você precisa abrir os seus olhos e ter coragem de verbalizar o sonho que eu te dei. E aí as perguntas mudam. Se eu começo a assumir: Deus me chamou para ser um empresário, Deus me chamou para abrir um negócio, é um negócio que está na minha cabeça, parece ridículo. Se eu falar para os meus amigos, eles vão rir de mim. Posso dizer uma coisa para você? Primeiro, cuidado com que tipos de amigos que você tem. Segundo, não fique falando seus sonhos para todo mundo. Terceiro, e importantíssimo, verbalize os seus sonhos diante de pessoas que vão ter a capacidade de identificar que isso é verdadeiro e que isso é possível, e pessoas que vão te incentivar. Amém? Então nós temos que prestar atenção que as perguntas vão mudar, e nós vamos começar a perguntar: Senhor, como nós vamos fazer isso? Como nós vamos fazer isso? Como nós vamos formar líderes? Como nós vamos formar pessoas? Como nós vamos criar um negócio que vai abranger a vários lugares? Como nós vamos fazer isso, Senhor? As perguntas começam a mudar: Senhor, eu vou precisar estudar. Porque antes, quando o sonho é pequeno, eu não pergunto se eu preciso estudar. Eu simplesmente digo: não tenho tempo. Eu simplesmente digo: não quero. Eu simplesmente digo: é difícil. Mas quando o sonho é muito grande, eu começo a perguntar: então, será que eu vou ter que estudar? Acho que vou, porque é grande demais. Uma das coisas que eu aprendi na minha vida é que não são os orgulhosos que têm os maiores sonhos, são os humildes.
Quanto mais humilde, maior é o sonho. Você diz que estranho, John, não dá a impressão que são os orgulhosos que sonham sonhos grandes? Não parece isso, né? No natural, são os orgulhosos que têm sonhos grandes? Não, são os humildes. Os orgulhosos, eles sonham na medida da sua capacidade, às vezes exageram, isso é soberba. Os humildes, eles abrem o coração para crer que Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, ou imaginamos, ou pensamos. Amém? Segunda coisa, primeiro, sonho grande. A segunda, grandes sonhos mudam suas perguntas. A terceira, grandes sonhos mudam suas orações. Grandes sonhos mudam suas orações. Você começa a orar diferente, muda o foco da sua oração. Tive a impressão a passar a mão no meu cabelo que eu estou despenteado. Grandes sonhos mudam suas orações. Por quê? Fácil. Porque quando eu começo a ter grandes sonhos, eu começo a fazer perguntas que eu não fazia antes. E a maioria das perguntas que eu faço quando eu tenho grandes sonhos, elas não têm respostas fáceis. Eu começo a perguntar coisas difíceis, e aí eu não tenho resposta. E a minha pergunta para vocês nessa noite é: para quem nós corremos quando nós não sabemos a resposta? Para Deus. Olha essa frase, eu quero que você preste atenção. Se você não tem um sonho que te obrigue a depender de Deus, então você precisa ter um sonho maior. O teu sonho tem que fazer você não ter condições de sobreviver sem Deus. O teu sonho tem que ser tão grande a ponto de você dizer: se Deus não pôr a mão, eu vou morrer, vai dar tudo errado, a gente vai sucumbir. Então os sonhos grandes, eles nos levam a orar mais. Frase de Billy Graham agora: o secreto que só Deus vê, gera recompensas que só Deus pode dar. Você vai ter que dizer: Deus, você vai ter que conversar com Deus, você vai ter que dizer: Deus, é isso que o Senhor quer? Eu vou dizer para vocês, gente, essa mensagem ela é um enigma, tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, tá? Então prestem atenção nessa mensagem, ela é um enigma, ela é enigmática. Em 2013, nós decidimos sair do bairro do Santo Antônio, de uma pequena capela, de uma pequena igreja. Agora, muito em breve, nosso dojo, lugar especial, ficamos muito felizes com isso. Parabéns. Nós decidimos sair do Santo Antônio e vir para o prédio da Maxan, do senhor Evaldo. Pagar um aluguel, ampliar, mudar. E eu lembro que eu fui falar com a dona Rosana, com o senhor Evaldo, fechamos um contrato, viemos com os irmãos da igreja, concordamos e decidimos mudar a igreja para trás do posto Maçã, naquele prédio, onde inclusive a gente lançou o nome Vida Plena Hall. Será um pássaro? Será um avião? Não. Chapolin Colorado? Não. As pessoas diziam: vai ser uma academia, talvez uma boate, o que será que vai ser esse Vida Plena Hall? Uma igreja. Meus irmãos, eu lembro que quando eu fechei o contrato com a dona Rosane, o senhor Evaldo, eu fui lá para, na época, aquele bairro, onde hoje é a nova parte do bairro das Nações, São José, lá atrás, perto da escola de São José. Lá ainda não tinha bairro, eram uns descampados assim. Eu me lembro que eu fui lá no meio do mato, assim, no meio daqueles matos, sentei no chão e orei aquela oração mais melancólica do mundo: que besteira que eu fiz, Senhor. Eu assinei um contrato, eu vou sair do bairro, nós vamos vir para um lugar aqui, vai custar muito mais caro, nós estávamos num prédio próprio, nós nem temos as pessoas para pôr nesse lugar. E eu orei e disse: Deus, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Então, sonhos maiores, quando aumenta o desafio, tem que aumentar as suas orações. Os sonhos mudam as nossas orações.
Aí você diz, não pastor, mas glória a Deus, deu certo lá atrás do posto maçã. Não, deu tudo errado, gente. A verdade é que a gente teve um momento muito importante, a gente mudou o nome, a gente deu um passo, a gente fez algo muito especial e Deus nos abençoou nisso, amém? A gente saiu de uma situação para outra, mas Deus deu tudo errado depois, e nós tivemos que retroceder, e foi muito duro, e o meu orgulho foi muito quebrado, e aquela minha arrogância, eu sempre tive problema de ser muito arrogante, né? Eu falo isso aqui na pregação, depois o pessoal me joga isso na cara, mas daí é bom, porque continua me ajudando a tirar essa arrogância do meu coração. O que aconteceu, gente? O que aconteceu? A gente voltou, veio aqui para a rua Rio Grande do Sul, e ficamos aqui na rua Rio Grande do Sul, numa igrejinha pequena, num espaço limitado, num espaço ruim, porque para nós era ruim, aquele prédio não nos atendia, tivemos que comprar container, nós tivemos que esticar a lona para cuidar de crianças, e ali Deus nos prosperou, Deus nos fez crescer, e a igreja cresceu, e a igreja começou a crescer. Um dia eu sentei no banco, na frente da igreja, do outro lado, na frente da cancha de areia, e eu orei e falei, Deus, essa igreja não cabe mais aqui, agora o que nós vamos fazer? Eu falei, que lugar? Eu peguei alguns empresários da cidade, a gente andou por Fraiburgo, vendo alguns lugares, nada fechava. De repente o dono da antiga boate aqui, da antiga Kings Club, seu Edi Lemos, mandou me chamar, o Adilson está aqui, ele falou para o Adilson, quero falar com o pastor, eu quero que que a boate vire uma igreja. Aí nós fomos falar com o seu Edi, e aí tomamos a decisão, chamei o conselho gestor. Vocês acham que tem status ser do conselho gestor do Vida Plena? Não tem, porque naqueles dias nós nos reunimos no conselho e falamos, nós vamos dar um passo, se faltar dinheiro para reformar, para pagar aluguel, nós vamos dividir entre nós, e todo mundo do conselho concordou, não querendo concordar, até eu estava achando esquisito aquilo, falando, não, vamos concordar, vamos fazer. E eu lembro que eles falavam, pastor, qual que é a sua palavra? Eu dizia, é de Deus, vamos fazer. Alugamos, isso aqui, gente, sem mentira e sem desrespeito pelo passado da história da boate, mas isso aqui, gente, era um lixo, era um horror. Quem ajudou na reforma? Quem ajudou na reforma? Gente, vocês não têm ideia, quem ajudou na reforma sabe, isso aqui era tenebroso. Cadê o Clay Sartorel? O Clay Sartorel, gente, a gente não tinha dinheiro para trocar telhado, para trocar forro. O Clay Sartorel, ele montou um andaime, subiu nesse teto, ficou dias passando de buraco a buraco, de podre a podre, cortando com a tico-tico, colocando madeira nova. Gente, não vou nem gastar o tempo, porque gente, nós tirava entulho, nós tirava sujeira, nós quebrava tudo. Um dia o seu Edi veio aqui e entrou e ele fazia assim, ó. Porque nós começamos a quebrar a parede, nós começamos a tirar tudo, nós começamos a jogar tudo fora e começamos a fazer. E eu me lembro que quando a reforma começou, na primeira semana, aí eu subi atrás do outro morro, daí eu vou orando cada vez num canto da cidade. Eu subi lá atrás do outro morro, para o lado de cá, e eu sentei no morro, e eu disse, Deus, que besteira eu fiz, eu estou arrependido de novo. A Daiane falou, Jonathan, o que aconteceu com você? Você se arrependeu? Falei, sim, me arrependi, meu Deus, gente, como nós vamos reformar? E nós não tínhamos dinheiro para pagar 2 aluguel, nós tínhamos 40 dias para fazer a reforma e para trazer a igreja de lá para cá rapidamente, para dar tempo. Muitos de vocês participaram dessa história. Meus irmãos, aumentou o sonho, muda as orações, e eu estava de novo dependendo de Deus. Aqui foi diferente de trás do posto maçã. E eu quero falar uma parte aqui especial para vocês. Não se acostumem com o passado. Não fiquem traumatizados achando que sempre vai se repetir. O que aconteceu atrás do posto maçã não aconteceu aqui. Aquilo que foi tristeza lá atrás, aqui foi bênção. Aqui, quando nós demos um passo para crescer, só foi bênção. Deus nos abençoou e nós temos crescido, aprendido, andado com Deus. Deus tem dado graça. Aqui nós fomos abençoados e aqui nós vivemos dias felizes. Esse lugar aqui é um lugar onde Deus nos presenteou com noites extraordinárias. Tem pessoas que, para o resto da vida, quando lembrarem desse lugar, lembrarão de palavras
de cultos, de conversão, de casamento, de mudança, de cursos. Aqui Deus soprou o vento nas nossas velas, aqui Deus nos abençoou, aqui eu vou dizer para vocês, aqui nós somos felizes. Eu me lembro de morar 8 anos no apartamento da dona Lorene, e eu me lembro que quando nós fomos tirar a nossa mudança para ir para a nossa casa, eu me lembro que o Benjamin, tão pequeno, ele disse assim: aqui nós somos felizes. Foram 8 anos onde nós somos felizes, exceto as escadas, né, Maria Marta? O resto, né? Nós somos felizes, e eu vou dizer para vocês, aqui nós somos felizes, e Deus nos abençoou. Então nem sempre o trauma do passado se repete, há momentos que é um rompimento com o passado, e Deus te permite passar por outra fase, e o que nós tínhamos que aprender lá atrás, precisamos passar, e precisamos aprender. Aqui nós tivemos algumas escolas, estamos tendo, e está doendo, mas grandes sonhos mudam a nossa visão. Quem sabe em algum momento a gente vai dar um novo passo. E eu estou tentando ser muito discreto, dizer quem sabe em algum momento nós vamos dar algum passo. Nós estamos prestes a dar um novo passo. Nós estamos prestes a dar um novo passo. E esse novo passo, ele vai ter que me levar para um outro mato, orar e dizer: Deus, o que nós estamos fazendo? Posso dar um spoiler para vocês? Será lindo, será maior, será bonito, será grande, será espaçoso, será um lugar de governo, será um lugar abençoado, será um lugar extraordinário, será extraordinário. Será o que mais do que nós pedimos, mais do que nós imaginamos, sabe, será algo lindo, extraordinário, e nós já podemos ver. Hoje eu encontrei o prefeito da nossa cidade. Estamos falando do nosso amigo, do falecimento e toda a tristeza que estamos passando, e o Wilson estava me contando como que estavam as articulações. Enfim, estamos trabalhando e orando por essa família que está sofrendo tanto. E depois de um tempo conversando sobre isso, nós começamos a conversar sobre algumas coisas, e eu brinquei com ele e falei assim: Wilson, eu tenho um negócio para te contar. E ele sorriu, o Rodrigo estava perto da gente, ele sorriu e falou: eu já sei. Ele já sabe. E ele olhou para nós, depois de um tempo que conversamos, eu e o Rodrigo com ele sobre isso, ele olhou para nós e disse: vai dar certo, Jonathan, vai dar certo. Aí, eu que não sou bobo nem nada, cheguei em casa e falei para a Daiane: o prefeito é uma autoridade espiritual, não é uma autoridade na cidade, Deus colocou ele como uma autoridade na cidade. Eu falei, e ele falou que vai dar certo, então até ele já está crendo que Deus vai fazer algo muito lindo e muito especial. Amém? Mas eu só posso vir até aqui com esse assunto. Então vamos seguir a mensagem. 4º ponto: grandes sonhos mudam pessoas ao seu redor. Quando você tem uma grande visão, quando você tem um grande sonho, pessoas ao seu redor, elas mudam. Pessoas ao seu redor, elas mudam. Posso dizer para vocês, eu tenho um casal, eles não estão aqui hoje, pelo menos eu não vi eles aqui, mas tem um casal na cidade de Lebon Regis, chama Lucas e Grazi. Eu sou amigo deles há muitos anos, e eu vou dizer para vocês, eu não consigo reconhecê-los. Eles têm mudado tanto, eles têm vivido, eles têm evoluído tanto, eles têm crescido tanto, eles estão vivendo algo tão diferente. Mas nós chegamos em Lebon Regis, na verdade, se eu for bem honesto para vocês, foi muito provocado pela igreja em Monte Carlo, porque nós temos um sonho para Lebon Regis muito mais antigo do que Monte Carlo, e Monte Carlo disparou na frente, a gente já alugou lugar, e a gente começou uma igreja, e de repente ele me ligou, e ele falou: pastor, vocês começaram em Monte Carlo, e aqui nós, e o sonho. Eu falei: está valendo o sonho. O Dudu fica bem louco, eu trouxe o Dudu aqui para ajudar, para ser pastor de uma igreja, e agora nós temos 3, você pode reclamar lá, não foi isso que você combinou, né? Em um ano eu falei para o Dudu: estamos abrindo uma igreja ali. Depois de um tempo, estamos abrindo outra lá. E o Lucas e a Grazi, o pastor é testemunha, eles se transformaram de uma forma assim extraordinária, para liderar, para agir, para fazer coisas. Eles estão se transformando tanto. Em Monte Carlo, as pessoas que nós começamos a ganhar para Jesus lá, gente,
houve uma transformação tão gigantesca, as pessoas creram, se batizaram, vieram para a igreja, mudaram a vida, mudaram, sabe, dão testemunho na cidade. E eu vou dizer para vocês, quando você tem uma grande visão, as pessoas ao seu redor começam a ser mudadas, e elas começam a se conectar a essa visão. E eu vou falar uma palavra aqui nessa noite poderosa, vou falar duas poderosas nesse ponto. A primeira: Deus conecta as pessoas para o cumprimento dos seus sonhos. Amém? Você crê nisso? Deus vai conectar pessoas, sabe, do nada, você vai encontrar pessoas e você vai dizer: caramba, onde estava esse cara, que eu não sabia onde ele estava? Esse cara encaixa, ele dá certo com aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Aonde está esse cara? Eu vou olhar para a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai dizer, sabe, quando Deus chamou Moisés, automaticamente também chamou Arão. Quando Deus chamou Daniel, sabe, Deus já trouxe também Sadraque, Mesaque e Abdenego. Quando Deus chamou Josué, chamou Caleb. Quando chamou Paulo, também chamou Barnabé. Quando chamou John Wesley no grande avivamento, levantou também seu irmão Charles Wesley. Deus conecta as pessoas para os propósitos dele, para cada tempo. Por isso eu vou dizer uma coisa para você: você está vivendo uma vida normal, mas quando você ousar dizer: eu creio que Deus me chamou para, e dar o nome para o teu sonho, e o tamanho do teu sonho, que é impossível, que é os confins da terra, Deus vai começar a colocar pessoas no seu caminho, na sua história. Deus vai começar a conectar pessoas na sua vida. Eu vou dar dois exemplos para vocês. O primeiro exemplo que eu vou dar para vocês: anos atrás, nós começando o ministério com muitos desafios, muitos desgastes. Eu ligo para Curitiba e eu pergunto para o pessoal de Curitiba: eu preciso trazer alguém para ministrar sobre finanças. Eu falava: quem que pode fazer isso? E falaram: na igreja Comunidade Alcance tem gente sobrando para fazer isso. Eu liguei no escritório da Comunidade Alcance, na época o pastor Luciano Subirá, ainda tudo estava começando na época, já muito bonito, mas no começo. E eu liguei na Comunidade Alcance, eu falei assim: viu, eu estou procurando alguém que ministra sobre finanças. E aí a menina falou assim: tem 4, tem o Marciano, tem o Luciano Subirá, tem o André Rummel, e tinha um outro que eu não me lembro o nome daquele outro. E aí eu falei assim: olha, o meu amigo me falou, acho que é esse André Rummel mesmo. E ela falou: então o contato dele é esse. Eu entrei em contato com o André Rummel, marquei uma reunião com o André Rummel em Curitiba. Chega o André Rummel de gravata, terno e gravata, muito sofisticado, tal. Sentamos numa mesa para comer costelinha borboleta, um negócio bom pra caramba. E sentamos naquela mesa, fizemos uma amizade que perdura até os dias de hoje e vai muito além. Um amigo que me deu apoio, um amigo que me orientou, um amigo que orou por mim, um amigo que brigou comigo, um amigo que veio aqui, que ministrou, que profetizou sobre as nossas vidas. Há poucos dias atrás eu estava aqui orando, liguei para ele. É um homem de Deus que me dá palavras, que me impulsiona, que me ajuda a ver o que Deus está querendo me mostrar. Deus levanta e conecta pessoas. O segundo exemplo que eu quero dar para vocês é: uma menina foi num fly, depois de ir no fly, ela volta para sua casa, fala para os seus pais falam para os seus pastores, o pastor Paulo e a pastora Leia, sobre o Jonathan: eu sou chamado para ir pregar na Isara, lá no CTG, o CTG me persegue, né, gente? Lá no CTG Pedro Raimundo, chego lá para pregar no CTG, conheço o pastor Paulo, a pastora Leia, e quando começa o louvor, eu vejo lá um casal fazendo louvor, o pastor Dudu e a pastora Carla, e quando eu vejo eles fazendo louvor, eu e a Daiane tivemos uma conversa particular entre nós: que casal é esse? Que louvor é esse? Quem são essas pessoas? Trocamos poucas palavras naqueles dias, porque o pai do Dudu gosta de falar mais do que ele, né? Se tiver o pai do Dudu e ele, eu vou conversar mais com o pai do Dudu. E o que aconteceu? Conversamos muito, mas conhecemos pouco o Dudu, e ao longo dos anos eu fui sendo chamado pelo pastor Paulo para várias vezes ir lá, algo que até não é comum, né, ficar repetindo o pregador, né? E eu fui várias vezes, e em algumas vezes me hospedei na casa do Dudu, criamos uma conexão e uma amizade, e chegou um momento que nós começamos a orar, precisamos de alguém para nos ajudar no ministério. Não podia ser um dos nossos jovens, porque nós precisávamos de alguém com um pouco mais de substância, mais maturidade, para nos ajudar nos aconselhamentos pastorais. E eu me lembro que de repente um dia a Daiane falou assim: Jonathan, e o Eduardo e a Carla? Eu falei: pá, mas o Eduardo e a Carla é de longe, nós vamos ter que trazer eles. Gente, tudo era difícil, tudo era mais difícil, porque eles estavam longe, nós precisávamos fazer toda uma movimentação.
mas Deus tinha um propósito. Eu vou dizer para vocês, esse foi o melhor ano da nossa comunidade, o ano que passou, 2023, porque nós tínhamos com quem dividir, nós tínhamos braço, nós tínhamos gente para trabalhar, nós tínhamos com quem compartilhar nossas lutas, e Deus nos abençoou. Entramos em contato com o Dudu, ele está aqui. Deus conecta pessoas. Agora escutem, um grande sonho não só conecta 2 ou 3 pessoas, um grande sonho exige muitas pessoas, cada uma com seu dom. E eu vou dizer para você, nós temos um grande sonho. Quem sabe você seja uma dessas pessoas que vai se unir a nós para transformar a sociedade nessa região e mudar a história. É para isso que nós estamos aqui. Então, que você possa se sentir já muito bem-vindo e convidado. Deus quer usar você. Deus quer usar você, e você vai dizer, mas eu sou tão pecador, eu sou tão falho, eu sou tão fraco. E eu vou dizer, então, seja bem-vindo ao time. Todo mundo aqui está assim, crescendo a cada dia, se arrependendo, mudando e aprendendo. E aqui, se você precisa aprender como ser marido, nós temos um curso para isso. Se você precisa aprender como ser uma esposa, nós temos um curso para isso. Nós temos um curso até de marido irresistível. Fazendo uma propaganda, que igreja no mundo que ensina os maridos a serem irresistíveis? A gente começa ensinando o homem a ser um sacerdote em casa, no homem ao máximo. Na segunda etapa nós ensinamos comunicação, sexo e dinheiro. No terceiro nível nós convidamos os homens a serem maridos irresistíveis. Eu não sei você, mas se eu fosse numa igreja dessa, se eu fosse homem, eu ia dizer, peraí, como assim ser irresistível? Eu quero ser dessa igreja. Se eu fosse mulher, eu ia dizer assim, opa, já eu e meu marido já somos dessa igreja. Os caras estão ensinando os caras a ser homem, estão ensinando os caras a levar as esposas a um jantar, ensinando os homens a cuidar dos filhos, a cuidar das esposas, ensinando os homens a orar pelas esposas. Amém? Então eu creio que Deus está chamando você. Para terminar, grandes sonhos mudam você. Grandes sonhos mudam você. Se você tiver pequenos sonhos, você vai poder passar o resto da tua vida amarrado, preso, enrolado, do mesmo jeito. Mas se o teu sonho for grande, você vai ter que começar a reavaliar a sua postura e dizer, gente, eu preciso ter uma nova postura, eu preciso mudar. E eu quero trazer, gente, hoje eu estou trazendo só a frase do Billy Graham, mas é mais uma frase do Billy Graham que diz o seguinte: o lugar onde Deus está levando você agora requer novos hábitos, nova mentalidade e uma vida de oração. Porque quando você sonha grande, tudo muda. As pessoas ao seu redor mudam, as suas orações mudam, as suas perguntas mudam, e você muda. O que eu preciso? Gente, eu vou pegar o exemplo de José. José é um jovem. A mulher de Potifar queria ter relações com ele, ela dá em cima dele, ela arranca a roupa dele. Ele é jovem, ele é um escravo, o que ele tem a perder? Ele tinha um sonho que Deus tinha dado para ele, que ele não podia perder. E ele diz, não, eu não posso fazer isso contra Deus e nem contra o meu senhor Potifar. Ele resiste à tentação, mas ele resiste à tentação porque ele é um jovem com uma visão, ele é um jovem com um sonho, ele tem uma meta, ele tem uma visão de Deus na vida dele. Eu quero te dizer algo nessa noite em nome de Jesus. Grandes sonhos mudam você. Você não pode vacilar, você vai ter que se preparar, você vai ter que se capacitar, você vai ter que se posicionar. Grandes sonhos mudam você. Grandes sonhos mudam a sua vida, sua casa, sua rotina. Você vai ter que olhar para o que Deus tem para você e dizer, será que o que eu estou vivendo hoje combina com o que Deus quer fazer da minha vida? Eu estou vivendo de acordo com o sonho que Deus me deu? Eu estou vivendo de acordo com o tamanho do que Deus quer me levar? Nós estamos com um grande sonho para essa igreja. Como que nós começamos esse ano? Jejuando 3 dias só na água, lendo a Bíblia em 100 dias.
abrindo a igreja para oração por 12 horas, indo para encontro com Deus, quebrando coisas, orando por coisas, reconciliando com Deus, reconciliando com família, pedindo perdão, recomeçando a nossa vida. Por que nós estamos fazendo isso? Porque Deus nos deu um grande sonho. Eu quero perguntar a pergunta lá do começo: qual é o sonho que Deus te deu? Você vai dizer: pastor, você falou o tempo todo sobre sonho de igreja. Eu vou dizer: gente, é o que está dentro de mim, eu só penso isso. Eu estava dando uma palestra na CIAF recentemente e contei para eles que eu entro num mercado, aqueles mercados grandes. Quando eu entro no mercado, eu vejo um altar, eu imagino as gôndolas, afasta todas as gôndolas, coloca a cadeira, abaixa a iluminação, põe um painel de LED, eu imagino uma igreja, porque essa é a minha paixão, porque isso é o que Deus me chamou para fazer. Agora Deus te deu outra paixão, Deus te deu outros sonhos, Deus te deu sonhos que são particulares e pessoais e são grandes, e você vai abençoar pessoas, e você vai ser usado normalmente. Escute o que eu vou dizer para vocês nesta noite. Normalmente, para saber se um sonho é de Deus mesmo, normalmente esse sonho, quando é de Deus mesmo, ele não tem muito a ver com você, ele é em você, através de você, para abençoar pessoas. Esse é um teste. Normalmente vai além. Aí você diz: mas eu vou ser abençoado, eu vou ser feliz, eu vou ser próspero, eu vou viver uma vida interessante, agradável, alegre fazendo isso. Sim, mas isso é só consequência de servir pessoas, porque todo projeto que vale a pena é resolver o problema de alguém. É assim que se enriquece, é assim que se prospera, é assim que o teu negócio cresce, resolvendo os problemas dos outros. Amém? Último ponto. Vamos seguir tudo de novo só para rever. Primeiro, sonhe grande. Segundo, grandes sonhos mudam as suas perguntas. Terceiro, grandes sonhos mudam suas orações. Quarto, grandes sonhos mudam pessoas ao seu redor. Quinto, grandes sonhos mudam você. Sexto, sonhe grande, mas comece pequeno. Comece com o que tem. Começa com o possível, com o que está nas suas mãos hoje. Não fique esperando grandes oportunidades. Crie oportunidades com o pouco que está nas suas mãos. Então você pode ter um sonho grande, mas você pode começar esse sonho com o que Deus te deu hoje, com o pequeno, com o pouco, com o básico, com as pessoas que estão com você, e você vai descobrir que essas pessoas, na verdade, assim conforme o sonho cresce, essas pessoas crescem ao seu lado. Deixa eu dizer para você, começar pequeno é a essência da humildade, é crer que Deus pode fazer coisas grandes, mas começar pequeno, usando os recursos que Deus te deu. A maior parte das grandes conquistas vieram de pessoas improváveis. A Bíblia fala só de homens improváveis. O currículo melhor dos discípulos de Jesus, adivinha de quem era? De Judas. Ele era um pouco melhorzinho para trabalhar com Jesus. O restante era pescador, era gente simples, era tudo. Aí você vai dizer assim: não, mas Jesus escolheu Paulo, que era um homem erudito, era um homem erudito religioso que estava lá sendo, concordando com a morte de pessoas, arrancando as pessoas honestas das suas casas, jogando na prisão. Então ele tinha um currículo bom, mas ele era um homem terrível, e Deus o mudou, e Deus o abençoou. Amém? Você precisa crer que Deus quer que você amplie sua visão, e você precisa ampliar sua visão. Você precisa ampliar sua visão. Deus é bom. E antes de nós orarmos, eu recebi uma palavra muito clara de Deus para essa noite. Tem pessoas aqui nessa noite que tudo que elas precisam é deixar o passado para trás e recomeçar uma nova vida daqui para frente. Recuperar casamento, recuperar ministério, recuperar relacionamento com os filhos, recomeçar uma caminhada com Deus. E é muito claro
que essa noite, falando sobre sonhos, que Deus quer que você participe mais daquilo que Ele está fazendo na terra. Vou terminar com a história da Ana Alzira. A Ana Alzira, ela tinha uma frase. Ela dizia o seguinte: Deus, se o Senhor estiver fazendo alguma coisa na terra, não me deixe de fora. Ela recebeu um chamado para ir para Angola. Chegou para o noivo dela, muito empolgada, falou: Deus me chamou para ir para Angola como missionária. O noivo disse: eu não vou para Angola, você é louco, eu não vou. Ela disse: mas Deus me chamou e eu tenho certeza disso. Ele disse: mas eu não vou com você. Eles terminaram o noivado. Olha que arriscado o que ela fez. Terminaram o noivado. Ela chegou para a nossa junta de missões mundiais. Não passou, não deu. A junta é muito rigorosa, né? A junta é difícil, não é fácil, né, Gavão, para ir, né? Foi num culto, ela estava vendendo bombom para juntar o dinheiro para ir por conta. Ela é dessa alturinha assim, gente. Nós conhecemos ela pessoalmente. O pessoal aqui da igreja, quem foi para Angola, teve a oportunidade de ter treinamentos com ela online. Nós conhecemos ela pessoalmente. E ela foi vender trufas numa igrejinha pentecostal e estava na igreja lá, muito desanimada, vendendo trufas para poder ir para Angola. E de repente o pastor que estava ministrando deu uma palavra para ela muito direcionada e disse para ela assim: pode ir, que Deus é contigo. Pode ir para o lugar que Deus está te levando, que Deus é contigo e Ele vai te abençoar onde você for. Ela saiu dali com aquela palavra no coração, vendendo trufa, juntou o dinheiro, foi para Angola na raça, sozinha, sem junta. Foi como missionária avulsa. Chegou na Angola, começou a fazer um trabalho, o trabalho dela foi extraordinário. Aquela mulher tem uma visão, né, Rodrigo? Uma visão, gente, é coisa fora do sério. Aquela mulher deixa qualquer um de vocês com vergonha. Ela é uma senhorinha. Ela conhece Ivanela, a Ana Alzira? Conhece, Marcel, a Ana Alzira? Ouviram a Ana Alzira? Ela deixa qualquer um com vergonha, né? Não é? Ela tem uma visão. O Rodrigo teve lá e trabalhou lá para ajudar os angolanos poder fazer curso superior de teologia. Ela construiu um restaurante do lado da faculdade. Eles construíram a faculdade e construíram um restaurante do lado para trabalhar no restaurante, gerar renda, para bancar estudo, para eles fazerem. Gente, nós fomos na Angola, arrumamos alguns amigos lá na Angola, eles estavam fazendo mestrado. E lá com o sotaque de português, eles falavam assim: não, e agora no próximo ano estarei indo para Portugal fazer o meu doutoramento. Eu falei: gente, a gente veio do Brasil, os caras estão fazendo mestrado. Ih, Rui, você não tem ideia, lá o negócio é uma... Mas na igreja, né? Nesse lugar onde houve essa influência dessa mulher. E aí aconteceu o seguinte: o trabalho dela foi tão extraordinário que a nossa junta, que não quis levar ela, foi atrás dela, para pôr ela na junta. Aí chegou a guerra civil. E quando chegou a guerra civil, a embaixada brasileira, então deu um comando para todos os brasileiros voltarem para o Brasil. Porque ia ser um conflito muito sangrento. Vocês sabem que Angola ficou anos numa guerra civil, num conflito interno entre o MPLA e a UNITA. O que aconteceu? Elas eram duas enfermeiras, ela era enfermeira, a Ana Alzira. Ela falou para a amiga: então vamos pegar o avião. Chegaram no aeroporto. Na hora de pegar o avião, ela falou para a amiga: vai entrando no avião que eu esqueci um negócio e eu já volto. E ela voltou e não entrou no avião, o avião foi sem ela. Ela chamou os pastores angolanos e ela falou para os pastores angolanos assim: o que vocês acham? Vocês acham que eu devo ir embora para o Brasil ou eu devo ficar durante o conflito? E os pastores falaram assim: para que horas? Em que horas é importante os amigos? Nas fáceis ou nas difíceis? E ela respondeu: nas difíceis. Ficou na Angola. Eles fizeram da igreja um campo de concentração de pessoas. Eles iam na casa, no meio daquele conflito. O Ambo, essa cidade angolana onde nós fomos, era o lugar onde teve o maior, assim, os maiores embates, porque era a base da UNITA, dos rebeldes, da resistência. Na verdade, eram os que estavam querendo a coisa mais correta. O que aconteceu? Eles traziam comida, eles ficaram ali por dias, escondidos na igreja, correndo risco, ouvindo bombardeios. Dias.
Ela era enfermeira. Vocês imaginam se ela foi útil num momento desse? Foi muito útil. E ela disse, como enfermeira num conflito de guerra, virei médica. Virei médica. Você vai até hoje lá. Depois que ela saiu, as coisas mais decaíram do que prosperaram. Mas tudo que tem lá tem influência dessa mulher. Ela é desse tamanho, ela é uma brasileira que simplesmente ousou crer em algo grande. E ela disse para Deus, independente do que o Senhor estiver fazendo no mundo, eu quero participar. Ela participou de um dos conflitos, né? A nível internacional, um conflito famoso com muitas mortes. O amigo nosso, Eric Palmieri, quando chegou lá, eles achavam crânios e mais crânios de pessoas mortas. Foi um conflito terrível. Essa mulher estava lá servindo a igreja, cuidando da igreja de Jesus e cuidando das pessoas, porque num momento desse a igreja ajuda todo mundo. Eu quero convidar você a ficar em pé. E eu quero te dizer algo nessa noite. Você não está nesse culto por acaso. Você não está nesse culto por acaso. Eu tenho certeza disso. Você está nesse culto por um objetivo especial, por um propósito especial. Deus quer abrir sua visão e Deus quer fazer você ver que Ele tem uma nova vida para você longe das drogas, que Ele tem uma nova vida para você longe do álcool, que Ele tem uma nova vida para você consertando o seu casamento que está frágil, que Ele tem uma nova vida para você curando sua saúde, que Ele tem uma nova vida para você curando e consertando seus relacionamentos com seu pai e com sua mãe, que Ele tem uma nova vida para você, além da miséria que você está vivendo, mas uma vida de prosperidade. Deus tem uma nova história para escrever na sua vida. Você precisa ter coragem e ousadia de dizer, eu vou viver os sonhos de Deus, e a partir de hoje eu vou fazer parte desse grande movimento de Deus. Eu quero viver o que Deus tem para a minha vida. Eu quero viver o que Deus tem para a minha vida. Eu não vou orar. Eu não vou orar apenas por quem quer ter um sonho grande, porque eu creio que todo mundo nesse auditório precisa abrir a visão e ter um sonho grande diante de Deus. Amém? Nessa noite eu quero fazer um apelo muito especial para você que entrou nesse lugar e sabe que quando eu estou convidando a viver um novo tempo, uma nova vida, é com você. Se é com você que Deus está falando sobre viver uma nova vida, e você decide entregar a sua vida a Jesus, e você decide andar com Jesus, eu vou convidar você a levantar uma das suas mãos. Nós queremos orar por você. Se você quer viver uma nova vida com Deus, e se a partir de hoje você quer começar uma nova vida, levante uma das suas mãos. Amém? Se você levantou as suas mãos, sua mão, eu vou te convidar a vir aqui, nessa parte aqui da frente. Nós queremos orar por você. Todos que levantaram a mão, vem cá, nós vamos cantar. Vem aqui, nós vamos orar por você, nós vamos abençoar esse novo tempo na sua vida. Saia do seu lugar, vem aqui, nós vamos abençoar você. E quando você andar por esse corredor, vai ter algo dentro de você dizendo, é o começo de uma nova história, é o começo de uma nova vida. Você crê nisso? Amém? A igreja pode dar um aplauso a Jesus nessa noite. Aleluia! Pode vir bem para frente. Põe a mão no seu coração. Essa é uma noite especial.
coração, em todo lugar, toda a igreja, e todos podem repetir comigo assim, e dizer assim, nessa noite: Senhor Jesus, eu me rendo, eu me entrego aos teus sonhos, e declaro que eu creio que o Senhor está me chamando para viver uma nova vida. Confesso Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador. A partir de hoje, a minha vida, a minha família, a minha história está vivendo um novo começo, graças a Jesus Cristo. Amém, amém. Deixa eu orar por você. Quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que está tendo um mover espiritual aqui, e nós sabemos que essas pessoas não estão aqui na frente ou em seus lugares com a mão no seu coração por acaso, por coincidência, mas é porque elas têm sede de viver uma nova história, elas têm sede de viver novos sonhos, e nós oramos em nome de Jesus, e nós pedimos: Espírito Santo, nós queremos viver os teus sonhos, nós queremos viver o teu chamado, nós queremos viver o teu propósito, em nome de Jesus. Eu abençoo essas pessoas, e eu oro para que elas sejam cheias com teu Espírito Santo, eu oro para que elas sejam tocadas por Deus, eu oro para que elas sejam fortalecidas e comece uma nova história, que todo o poder de Satanás contra a vida dessas pessoas seja amarrado, quebrado, expulso em nome de Jesus, e que essas pessoas possam viver uma vida nova, um novo tempo, uma nova história, uma nova fase, um novo tempo em Cristo Jesus. Nós abençoamos essas pessoas em nome de Jesus. Amém. Você pode dar um abraço na pessoa que está do seu lado. Amém. Você pode voltar ao seu lugar. Amém. Abraça a pessoa, se é um amigo seu, dê uma palavra para essa pessoa. É um novo começo, é uma nova história. Que Deus te abençoe, que a sua semana seja abençoada, que o seu domingo seja um domingo de descanso e de ficar em família, e que durante essa semana você possa ver que o sonho de Deus é muito maior para você e para sua família. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe sua casa em nome de Jesus. Um abraço, gente. Boa noite. Jesus no céu vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá.
me batiza com fogo, reacende a chama em mim, e me batiza com fogo, reacende a chama em mim. Chegou minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. Minha tormenta me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. Me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Onde só você e eu desfrutamos do momento. Te amo, meu Pai.